Fala rapaziada do canal Fanzaner TV, eu sou o Babu e no nosso pequeno vídeo de hoje, galera, eu vou postar para vocês uma entrevista que o nosso amigo Edu Manzano e o Daniel Vardi deu para o canal Corujice Pop, com vários assuntos de HQ nacionais, de trabalho, uma entrevista bem legal que você vai ver e curtir. Essa entrevista está no YouTube, mas ele também nos deu permissão de postarmos aqui no canal Fanzaner TV, o nosso amigo Edu Manzano. Então, desde já, não esqueça de fazer aquela inscrição no canal, muito legal, e deixar o seu like, deixar o seu ok. Você é muito importante para o nosso canal, valeu. Curta a entrevista, então desde já, roda a vinheta. Bem-vindos de volta ao Corujice Pop e nesse programa muito especial que é sobre quadrinhos brasileiros de super-heróis, a gente tem o grande destaque que dois dos convidados estão aqui desenhando e a gente vai mostrar não só todo o processo, como também o resultado final. Legal. Exato. E a gente estava conversando sobre os uniformes. Sobre os uniformes. Sobre os uniformes. O Daniel ia fazer um comentário sobre os uniformes. Eu aproveitando quando ele falou da adaga de gelo, né, que ele falou não quero mais a tendência do uniforme, como foi na década de 90, né, e até a gente queria depois até voltar para as bancas. A nossa geração tinha muito contato com o quadrinho nacional nas bancas. Era possível encontrar revistas em preto e branco com grandes mestres, Shimamoto, Mozart Couto, Watson Portela. Então a gente foi alimentado pela produção nacional e a gente tinha desejo de ver super-heróis. Virou uma tendência, desde que o Wolverine fez a piadinha do spandex, você quer usar o que? Roupa colante? As pessoas se afastaram disso. Então as pessoas elas abandonaram essa coisa do uniforme. O que eu quis? Quis fazer a entrega para depois poder brincar. E você acha que você vai fazer o caminho ao contrário? Eu não vou fazer o uniforme e um dia ela vai ter o uniforme? Eu acho que é porque eu mudei a proposta do personagem, entende? Ele é um pouco mais independente, ele é aquele cara que quer ser um pouco anti-herói egoísta. Porém, eu quero brincar com isso porque assim, chega uma parte que ele tem um poder, né, de congelar as coisas, e ele tem um sidekick lá que fala assim, poxa, você tem que usar isso para ajudar as pessoas, não só a si mesmo. Então aí tipo, eu quero brincar com isso, dele usar o uniforme, só que ele meio que recusar, né? E deixar isso interessante na história. Mas também abordar, né, o porquê do uniforme, ou por que não usar o uniforme, né? E tentar colocar isso no que o Daniel está falando, né? Que às vezes tem gente que naquela época que ele estava falando, eles queriam ver as pessoas com uniforme, né? E fazer essa crítica assim, por que não ou por que sim? O uniforme ele é iconográfico. Sim. Né? Ele é uma característica do personagem. Ainda mais de super-herói. Ainda mais de super-herói. Quando tiraram, eu fui um dos caras que mais clamou a falta da cueca do super-homem. Sou fã de quadrinhos. Mas tinha gente que defendia ele sem a cueca. Só que é iconográfico. As crianças identificavam o uniforme com aquelas características. Eu só desenho super-homem e o Batman com cueca. Legal. O que eu acho interessante, no primeiro filme dos X-Men, todo mundo de preto e tudo, né? Agora, poucos anos depois, teve um episódio de Smallville que eles introduziram a Sociedade da Justiça e os uniformes eram idênticos aos dos quadrinhos. Tanto que hoje, nos filmes da Marvel, você vê um visual extremamente parecido com o dos quadrinhos, adaptado, com as devidas adaptações e tudo, mas é um uniforme clássico. Você está falando de Smallville? Smallville. É, Smallville. Aquela roupa do Aquaman era muito legal. E ela era laranja. A roupa do Senhor Destino, azul, com capacete dourado, eu fiquei fascinante. Sensacional. Muito legal. Eu acho que isso é uma característica que vem ganhando espaço nos últimos anos, né? Todos gostam de super-heróis, só que tem uma segmentaçãozinha dentro do estilo. Alguns gostam daqueles mais clássicos, outros gostam daquele mais anti-herói, os outros gostam daqueles meio mutantes, mais animalescos, né? Sim. Qual o super-herói brasileiro que, quando vocês viram, falaram, nossa, é isso que eu quero fazer?
Opa! Agora essa questão ficou boa. E aí? Eu lembro do judoca. Judoca? Porque eu sempre gostei de artes marciais, filmes de artes marciais, né? E eu via os desenhos dele, tem um que é ele brigando com um leão. Nossa. Né? E aí eu falei, eu gosto muito de artes marciais e eu fico imaginando, como é que esse cara vai sair na mão com um leão, né? E isso tipo, me inspirava. E ele usava máscarazinha, né? E a roupa também meio colada com um kimono branco por cima, assim, né? Aliás, tem um filme do judoca. Tem um filme do judoca? Tem um filme na década de 60. Esse eu não vi. Um filme em preto e branco do judoca. É difícil de encontrar e é legal, cara. O cara gosta de judoca. Aliás, uma coisa que eu contei para ele na exposição e ele ficou admirado, não sabia, que até então eu desenhava super-heróis e fazia fanzine e guardava para mim. Eu comecei a pensar profissionalmente nisso depois que eu vi os personagens do Walter Jr. Olha que legal. Quando ele lançou Semideuses. Semideuses e depois o Sagaverso, que é outro artista fantástico Walter, que está lá na exposição com a gente também. Legal. Eu lembrei de um aqui. Eu acredito que era brasileiro, o Zodíaco. Do Jaime Cortez. Do Jaime Cortez. Maravilhoso, aquele álbum é maravilhoso. Cara, então, quando eu li aquilo ali, primeiro que eu gosto muito daquele estilo de desenho. Eu comecei a pensar, boa parte dos personagens assim mais fantásticos que tem no universo da Jaguara, eu me basei muito naquilo ali. Né? Aquilo marcou muito a minha infância quando eu li o primeiro, apesar que é muito raro de você achar algo do Zodíaco hoje em dia. Sabia que a ópera gráfica, ou o Márcio Baraldi com aquele crrr, que é o salto dele, ele lançou o Encadernado do Zodíaco. Pronto. O Shimamoto. Achei. O Júlio Shimamoto, que é um mestre dos quadrinhos nacionais, me contou certa vez que parece que o Zodíaco ele fez direto no Nanquim. Ele não fazia lá, porque o traço dele é bem telegráfico, assim, é direto, sabe? Olha. Quase igual ao que eu tô vendo aqui. Quase igual. Quase. O interessante é que tem muito super-heróis. Aliás, vendo daqui tá lindo, viu, gente? Nossa, vendo aqui o trabalho dos artistas tá sensacional. Uma coisa interessante é que tem vários super-heróis que a criação deles já foi há muitos anos. O próprio Judoca, Velta, o Gralha também, né? Raio Negro, Homem-Lua. Homem-Lua do Gedeone Managola. O Capitão 7. O Capitão 7, né? que teve seriado, inclusive. O Capitão Estrela. Eram personagens que também faziam um sucesso bacana. O Capitão Estrela, ele foi um pedido da fábrica de brinquedos Estrela. Se eu não me engano, acho que foi pro G. Não, foi pro Zala. Não é do Gedeone. Mas foi um pedido da própria Estrela que queria um personagem para apresentar os brinquedos nas revistas em quadrinhos. Uma coisa mais ou menos assim, não foi? A galera vai sair correndo agora. Sabia que o vilão do Capitão Estrela no seriado, porque tinha um seriado também. O que a gente está falando é o seguinte, a mídia. Eu quero resgatar isso que é importante. Eu estou desenhando, a gente perde algumas coisas, porque fica. A mídia tinha espaço para a produção nacional. Raio Negro vendia tanto ou mais do que o Super-Homem. Sim. Tá? Então, o que eu quero dizer? A geração da década de 60 ele era um piloto da FAB. Eles tinham uma identidade de que no Brasil podia ter histórias fantasiosas. Né? Mal sabia que não ia ter esse domínio da Marvel, da DC, que hoje a molecada cresce com essa... É um domínio mesmo de marcas, né? Então, mas o Brasil já teve um momento de resgate da sua identidade. E eu estava falando do Capitão Estrela, o Lima Duarte era o vilão do seriado. Nossa, do Capitão Estrela. É um dos primeiros. Se você olhar, ele era inspirado no Ming, do Flash Gordon, mas, cara, imagina o que teria sido se a gente tivesse continuado, se não tivesse sido tolhido. Também dá um programa de umas 4 horas, se a gente for falar o que foi a década de 80 e a década de 90 para a cultura e para a identidade
nacional. Se as décadas posteriores tivessem tido essa aposta no material nacional, hein? Material nacional. Seria muito melhor. Hoje você teria mais espaço, teria um melhor mercado, um mercado até mais diversificado, o pessoal poder escolher, né? Poder ter mais material para ver, para ler, para conhecer, não só os americanos, mas produção nacional também, né? Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta do material nacional, que acha que super-herói tem que ser feito só lá fora, porque é uma coisa americana. E para isso eu uso o Orson Scott Card. Eu estou no meio de escritores aqui. Vocês conhecem o Orson Scott Card, do Jogo do Exterminador. Ele viveu no Brasil durante uma missão. E ele teve contato, ele viveu na Bahia, se não me engano, e ele teve contato com toda a nossa cultura, com o folclore, com a nossa religião. E aí, numa das entrevistas, me perdoem, me falha qual é a revista que ele escreve, essas coisas de sebo, ele fala que o problema do brasileiro é que ele não se permite transportar a realidade para a ficção. A gente viveu disso muito tempo. Hoje as coisas estão mudando. Tá. Sim. Hoje as coisas estão mudando. Estamos em 2019, nunca é tarde para mudar, né? Para ter mais. Mas olha aí, o Orson Scott Card acho que viveu no Brasil quando eu nasci, em 72, uma coisa assim. Ele já falava isso da nossa cultura, da nossa forma de pensar. Né? Com a vinda aí do Catarse e dessas plataformas de patrocínio, começou a abrir a cabeça do leitor para outra produção que não fosse aquela das majors, né? E com a aposta de heróis nacionais que foram para o cinema, tudo, aquele preconceito que havia antes começou a ser quebrado. Finalmente, né? Hoje em dia a pessoa chega em frente à sua revista de quadrinhos, ela quer saber do personagem em si e não comparar, sabe? Essa comparação é mais naquele meio, naquele nicho de fãs muito específico, sabe? Porque o leitor geral de quadrinhos, ele quer saber da qualidade do produto em si. É a qualidade. Sim, claro. Exatamente. Uma coisa assim que eu sempre, nas minhas aulas, assim, eu conversava com os alunos, era quando eu falava de quadrinho nacional, que eu sou defensor que assim, não é só porque é nacional que a gente compra qualquer coisa, porque tem muita coisa ruim. Como tem muita coisa ruim de fora, Marvel, DC. Sempre. Aí tinha alunos que falavam, mas tem uns personagens brasileiros que os nomes são muito toscos. Aí eu citei uma série de personagens com nomes toscos também. Por exemplo, aqui no Brasil nunca emplacou a Chama, por questões óbvias. Você tem o Homem Absorvente. Sim, né? Pois é. Então, assim, por questão de nome também, a gente tem um problema lá. É né? só procurar aqueles personagens bem secundários, né? Que você vai achar nomes bizarros também. Pois é, mas o que eu acho que está mudando bastante, né? Principalmente na área mais de heróis e heroínas, é que o autor ele tomou mais consciência e ele está caprichando mais no próprio material. Sim, né? é A gente tem uma coisa acontecendo entre nós que são os crossovers. Né? Tem gente que não gosta, mas eu acho que é muito bacana. É legal. Você coloca um personagem seu com outro, você divulga um, divulga o outro, você capricha mais. Um encontro. O encontro. Desculpa. Aliás, a gente muda bastante, né? Aliás, tem essa coisa entre nós mesmos de tipo assim, cara, dá uma arrumadinha aqui, uma ajeitadinha aqui, Exatamente. não lança nada para queimar o filme, entendeu? Tem essa preocupação entre a gente da qualidade, né? Tá certo. Gente. Bom, gente, eu quero pedir para vocês mostrarem os desenhos, as artes aí. Isso aqui é um Que presente pra infelizmente, vocês. Olha, infelizmente nós encerramos o nosso tempo. que olha, dava pra fazer uma temporada inteira Mas, ó, desse tema. Essa daqui é a capa branca, né? Para eventos. Show. Então o pessoal pede para os artistas fazerem os desenhos. E essa é a capa que foi para as bancas. Né? Essa aqui é uma edição que é uma tiragem limitada, exclusiva para eventos. Que show. Sensacional. Sensacional. E a arte do Tormenta, e a arte doido. do Tormenta.
que aliás tem ganhado um público feminino muito importante graças a seu cabelo estilo John Wick. Sensacional! E legal, é gente. Isso aí. Muito obrigada a todos. Muito obrigado a todos, foi um grande prazer. E vou fazer um merchan. Lançamento do Altemar, que aconteceu nas Super-Heróis do Brasil, no Shopping Continental, vai até 30 de setembro. Onde é que eu encontro o quadrinho nacional? Vou fazer merchan aqui, lá no Shopping Continental tem uma banquinha só com quadrinhos nacionais. Beleza, tá? E na geração de caracteres vocês vão ver todo o contato do pessoal aqui. Tormenta logo mais pela Publicib. É isso aí. Muito obrigada, gente. Obrigado mesmo. Obrigado, pessoal.